Nessa última semana, nós presenciamos mais uma tentativa desesperada da mídia brasileira, encabeçada pela revista Veja, com relação a mais um factoide criado por essa revista na última década, desde que o governo do PT chegou ao poder. Dessa vez, de forma insana, a Veja faz publicação de um fato sem mostrar detalhes desse fato, onde afirma que o encontro do ex-presidente Lula com o ministro Gilmar Mendes e o ex-ministro da Justiça, o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, onde Lula supostamente trata com Gilmar Mendes sobre o adiamento do julgamento do escândalo midiático do Mensalão. A Veja, de fato, considera os seus leitores pessoas desprovidas de qualquer capacidade de raciocínio, considera seus leitores pessoas incapazes de pensar e de tirar conclusões razoáveis do suposto fato. Primeiro, porque considera que o ex-presidente Lula seja tão ingênuo ao ponto de propor uma reunião com o ministro Gilmar Mendes, conhecido por todos como um grande desafeto do governo Lula, ligado aos grandes banqueiros desse país, como o caso de Daniel Dantas, ministro indicado pelo PSDB, pelo FHC, como se Lula fosse ingênuo ao ponto de confiar uma conversa desse nível com um ministro como Gilmar Mendes. Esse é o primeiro questionamento que qualquer pessoa racional tiraria a conclusão de que Lula não seria tão ingênuo a esse ponto. Pelo que se sabe, Lula é um político muito experimentado e não se permitiria, certamente, com o grau de experiência e de manejo político, uma situação tão infantil quanto essa. Segundo, é que a Veja não considerou que esse fato narrado por ela, certamente essa criação, como tantas outras situações que a Veja publicou, ela não considerou que, uma vez que ela envolveu o nome de 3 pessoas, Lula, Gilmar e Nelson Jobim, que essas pessoas se manifestariam com relação à veracidade dessa informação. E logo no primeiro dia em que o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, procurou o ministro Nelson Jobim, esse, sem titubear, declarou a falsidade da informação da revista Veja, inclusive entrando em detalhes do suposto encontro do ministro Gilmar Mendes com o ex-presidente Lula. Segundo, a Veja não considerou que o grande interessado atualmente em se livrar de uma eventual investigação é, de fato, o ministro Gilmar Mendes e a própria revista Veja, que tem a maioria dos seus executivos, do seu corpo diretivo, envolvido até o pescoço com o Carlinhos Cachoeira e com seu grande esquema criminoso.
E Gilmar Mendes certamente também tem envolvimento no caso, como já foi demonstrado através, né, de outros noticiários e principalmente através dos blogs, dos blogueiros, que são, na verdade, a forma midiática mais democrática de se obter a informação de maneira mais precisa e aprofundada. Terceiro ponto que a Veja não levou em consideração é que o leitor, pelo menos o mais avisado, já percebeu, já se deu conta do tipo de tramóia e do tipo de informação e do tipo de as ferramentas que são utilizadas pela revista Veja para obter seus resultados e atingir seus objetivos espúrios, envolvendo pessoas, todas elas dos partidos de políticos, de partidos aliados ou de membros do governo, membros do PT, e nunca atingindo ou explorando fatos negativos contra a política da oposição. Veja também não considerou o fato de ter transformado o grande parceiro do bicheiro, do esquema criminoso, o senador Demóstenes Torres, na mais alta autoridade da oposição e sustentador da ética da política brasileira. Foi um grande tiro no pé da Veja e também não considerou que o próprio Lula certamente dará sua versão desse suposto episódio ocorrido e que Lula, apesar da imagem que foi construída pela mídia de direita contra ele, que Lula tem o apreço e a confiabilidade da população brasileira, pelo menos daqueles que não são analfabetos políticos ou funcionais, que não são leitores e doutrinados pela revista Veja e pelos seus asseclas, que os transformaram numa oposição medíocre, numa oposição irracional, odiosa, como acontece com muitos moradores do estado de São Paulo, que chega a ser metade da população do estado de São Paulo, que tem ódio mortal pelo presidente Lula. Esses, infelizmente, não leem outras fontes, não têm outras fontes de informação, seguem o catecismo da revista Veja e toda a sua orientação e, infelizmente, são teleguiados, são monitorados, são instruídos por essa revista, não dizer por essa grande organização criminosa que é a revista Veja. A CPI do Cachoeira, além de ter a função de esquadrinhar a maior quadrilha que até hoje se tem notícia no Brasil, envolvendo todas as esferas de todos os governos, a CPI também tem a função de desmascarar não só a revista Veja,
como também a oposição, a começar pelo Demóstenes Torres, que participou da criação do grande factoide, que foi, na verdade, a ferramenta inicial para a tentativa do golpe à República, ao governo do presidente Lula, o governo popular, o governo democrático do presidente Lula. Eu não acredito, sinceramente, que tal fato tenha ocorrido, e não acredito que tal criação possa prosperar por muito tempo. Primeiro, já foi desmentido pelo próprio ex-ministro Nelson Jobim e pelo presidente Lula. Cabe agora a Gilmar sustentar e provar, juntamente com a Veja, as suas alegações. A Veja nem Gilmar acredito que tenha credibilidade para isso. Uma vez, como se sabe, que Gilmar, o grande coronel do Mato Grosso, defensor dos banqueiros, que luta para proteger os maiores públicos desse país, até mesmo porque ele se identifica com eles, sendo mais um deles. A revista Veja, como todo mundo já sabe, tem sua posição política, é praticamente uma publicação da oposição, mantida pelo governo de São Paulo, sem licitação, tendo mais de 4 milhões de assinaturas destinadas ao governo de São Paulo. Então, nada estranho que essa revista, de fato, tome posições radicais, posições políticas, e não somente isso, use dos piores meios para difamar, para tentar macular a imagem do ex-presidente Lula. Isso não é estranho, isso não é incomum. O contrário é que seria assustador. Então, é mais um episódio, esse fato, mais uma dezenas, né, de reportagens falsas criadas pela revista Veja. Que eu acredito que nem mesmo os políticos de oposição acreditam num fato como esses. Eles sabem que Lula não é nenhuma criança para cair numa situação dessas. São algumas considerações desse fato. E certamente aqueles que leem a revista e ouvirem a versão do ministro Nelson Jobim, onde categoricamente desmente a revista Veja. E certamente, se ouvirem o ministro Gilmar, o grande interessado em não ser convocado para a CPI, e também os executivos de Veja, certamente chegarão à mesma conclusão. Boa noite a todos e até a próxima.